Recentemente tivemos eleições municipais em todo o país e a população de cada município pôde escolher novamente, além do prefeito, os vereadores que integrarão as câmaras municipais durante 4 anos. Esses vereadores são os responsáveis por fazer as leis necessárias ao atendimento das demandas sociais, da saúde, educação, moradia, tantas outras. Eles também são responsáveis por fiscalizar o cumprimento dessas leis e a execução das políticas públicas. Para compreender a importância da atuação do Legislativo, é fundamental conhecer as expectativas da sociedade e as possibilidades de elas serem atendidas. E é sobre este assunto que nós vamos conversar hoje no programa com a doutora Maria Nazaré Lins Barbosa, procuradora-chefe da Câmara Municipal de São Paulo, e o doutor Humberto Dantas, que é cientista político, pesquisador e professor universitário. Primeiramente, eu gostaria de dar as boas-vindas, ao doutor Humberto. Tudo bem? Muito obrigada pela presença. Tudo jóia, eu que agradeço, sempre uma alegria. E vou mais longe nessa minha alegria. Bom filho a casa torna, né? E eu acho isso muito gostoso. Já tive a honra de trabalhar na Câmara Municipal de São Paulo e fico muito feliz da gente poder conversar a respeito da função dos vereadores. O doutor Humberto sempre vai fazer parte aqui, não é, doutora Nazaré? Muito obrigada mais uma vez. Com certeza, eu que agradeço. Bom, vamos começar então sobre esse assunto que é bastante interessante. As pessoas votam, mas nem sempre elas sabem para que elas estão votando, né? Quer dizer, qual a função do legislativo, a importância, como que impacta diariamente na vida da população. Doutor Humberto, o senhor acha que as pessoas têm consciência disso? Elas sabem verdadeiramente o que os vereadores fazem, a função deles, enfim, para que eles são eleitos? Olha, infelizmente não. Né? Na imensa maioria das vezes, não. E isso não é o Humberto quem está falando, isso são dados concretos. Por exemplo, o índice de democracia local calculado pelo Instituto Civis para a cidade de São Paulo no fim do ano passado, no fim aí de 2019, na verdade, mostra que as pessoas têm uma dificuldade severa em entender o papel da Câmara Municipal e o papel dos vereadores. Isso é um bom indicador de que a gente tem essa dificuldade. Mas eu vou mais longe. Eu diria, inclusive, que as pessoas têm dificuldade de entender até mesmo o funcionamento do mecanismo de contratação. Perceba que existem 2 problemas aqui. Existe um problema em saber o que faz aquele que eu estou contratando. E existe uma dificuldade de entender como eu contrato. Aí vai perguntar, como assim como eu contrato? Votando. Sim, votando, perfeitamente, esse é o mecanismo. Mas as pessoas sabem, por exemplo, que a despeito de elas poderem escolher indivíduos especificamente, quase que CPFs, digamos assim, para representá-las numa Câmara Municipal, na verdade, o que ela está escolhendo de fato são partidos políticos, porque o sistema proporcional brasileiro ele é todo montado para partidos políticos elegerem representantes na ordem estabelecida de votação dos seus ou das suas candidatos. As pessoas sabem disso. A pessoa sabe que, por exemplo, se o candidato dela não ganha e ela votou no partido X e o partido X elegeu alguém, este alguém se utilizou do seu voto nominal como um voto no partido. A gente não tem nem essa dimensão. E aí a gente cobra as pessoas, não cobra os partidos. A gente começa a ter um certo problema aí, dentre tantos outros fundamentais. Mas respondendo diretamente a sua pergunta, sempre um pouco prolixo que sou, nós temos dificuldade de entender o que faz o legislador, o legislativo e o formato de contratação dessas figuras para nos representarem politicamente nas cidades. Ou seja, doutora Nazaré, estamos numa situação absolutamente complicada, não é? O doutor Humberto trouxe aqui um ponto bastante importante. Muitas vezes você vota no indivíduo, né? Mas eu gosto muito do trabalho daquele rapaz ou daquela moça, enfim, mas não sabe a que partido pertence, e então vota na pessoa diretamente. E aí, quando vê que aquela pessoa não entra, a gente teve essa constatação aqui na Câmara Municipal de São Paulo, com a entrada dos vereadores. Não foram os 55 primeiros mais votados que entraram na Câmara na próxima legislatura, não é? E as pessoas ficam confusas realmente com isso, né? E, concretamente, aqui na cidade de São Paulo, a gente teve quase 2.000 candidatos. E só 55 efetivamente são eleitos. Muitas pessoas, então, esquecem em quem elas tinham votado. E há candidatos que tiveram uma votação bastante expressiva e que, todavia, não foram eleitos.
talvez essas pessoas em quem a gente votou e que de fato foram eleitas, a gente até lembre com mais facilidade em quem a gente votou, mas a maioria dos candidatos não foram eleitos, né? E, por outro lado, eu acho que o professor Humberto, como sempre, aí nos brindando, né, com clareza, precisão na forma de explicar os problemas ligados ao funcionamento do Poder Legislativo, também é verdade que a atuação individual de um vereador, ela tem um alcance bastante limitado. No entanto, o vereador, com a sua bancada, na sua atuação nas comissões temáticas do Poder Legislativo, em outras atuações em que ele pode realmente fazer muita diferença, não é provavelmente uma ação isolada, mas sim um conjunto de ações que são desenvolvidas ao longo de todo um mandato. Então, realmente, as pessoas acabam se decepcionando porque, na verdade, não tem as expectativas coerentes com o que se pode esperar. E se pode esperar muito, e se deve esperar muito. No entanto, não se trata de uma pessoa isoladamente fazer toda a diferença. Não é assim que funciona. Doutor Humberto diria para a gente que o voto é frágil, ou seja, as pessoas quando chegam na época da eleição, especialmente quando a gente vai escolher os nossos representantes no Legislativo. Enfim, aqui em São Paulo, por exemplo, né, temos tecnicamente 55 vereadores que passam a fazer parte da Câmara, né? E as pessoas muitas vezes falam assim, eu não tenho candidato, né? Quer dizer, o voto é frágil nesse sentido? Eu acho que frágil é a compreensão que a gente tem a respeito do voto. O voto é uma ferramenta poderosíssima. Voto, e aí eu entro nessa seara que a Nazaré observou, que é fantástica, assim, que é muito importante. A frustração existe porque existe um abismo entre o que as pessoas acham que é o voto e o que de fato é o voto. Esse abismo não se dá numa lógica de dizer as pessoas querem muito e o voto dá pouco. Não é isso. O voto dá coisas que as pessoas não percebem, né? E as pessoas usam o voto para coisas para as quais ele não deveria ser usado. E esse é o grande momento, esse é o grande conflito, né? Então, existe uma dificuldade da gente fazer entender. Só tem uma saída, viu? Assim, e eu tenho sido meio chato nesse sentido, porque eu viro quase que uma figura que repete sempre as mesmas coisas e até eu já estou cansado de me ouvir. Imagina as pessoas que me ouvem. Então, mas só tem uma saída. Eu preciso colocar esse conteúdo dentro da sala de aula. É o instante, é o momento, com detalhe. Os jovens querem isso. Mas olha que coisa interessante os dilemas institucionais que a gente tem em relação a isso que a gente está observando aqui. Eu tenho um sistema proporcional todo montado para partido político. E tenho uma expectativa do cidadão e do próprio candidato, da própria candidatura, para falar em primeira pessoa. Aqui eu já tenho um problema. A grande questão é que na lógica de governabilidade e na lógica de atuação do parlamento, o mega parlamento brasileiro, cito a Câmara dos Deputados, 513 representantes, esse parlamento tem funcionamento partidário sólido. Sólido. E nas câmaras municipais? O sistema é partidário, a perspectiva é individual, a lógica de funcionamento dentro do parlamento e a lógica de governabilidade também são individuais, mas a frustração é imensa porque individualmente eu não atinjo os resultados que a sociedade esperava de mim. Eu crio aqui uma nuvem, eu crio aqui uma lógica tão significativamente opaca que, com todo respeito, a gente precisaria levar todo esse sistema, tanto o sistema eleitoral, quanto o sistema partidário, quanto o sistema político, quanto a cultura política, a gente precisaria incorporar isso num ser e deitar esse ser num divã. E oferecer aí um tratamento psicológico, psiquiátrico, enfim. Não é simples o que a gente tem em mãos, é um problema complexo e a gente precisaria pensar juntos aonde a gente quer chegar. Isso tudo que o Humberto nos trouxe aqui acaba também gerando uma certa descrença, né, no Poder Legislativo, no que diz respeito da atividade parlamentar, né? Com certeza. E eu penso que, aqui pegando um gancho, né, no que dizia o professor Humberto, eu acho que as escolas dos legislativos, elas podem ter um papel relevante.
Aqui na Câmara, por exemplo, a gente tem um programa Parlamento Jovem. É uma iniciativa singela, mas que traz crianças para conhecerem a Câmara. Saber como funciona, um mínimo de conhecimento assim, mais direto, né, de como funciona a casa. Mas toda essa perspectiva assim, na área da educação, que é a praia do professor Humberto, né, a gente tem tudo por fazer, para dar a conhecer a importância, a relevância, o papel, digamos, essencial, né, do legislativo para o funcionamento da democracia e, ao mesmo tempo, o que se pode esperar da casa, como a gente pode acompanhar uma casa legislativa e tornar, digamos assim, mais próxima a política da nossa vida cotidiana e não simplesmente digamos assim, algo do qual a gente reclama, não se interessa e a cada 4 anos é obrigado a votar. Bom, essa é uma chance única da gente conhecer bem o trabalho do parlamentar, porque o Humberto vai trazer para a gente, mas daqui a pouquinho, tá, Humberto? E você também, Nazaré, mais informações sobre como é que é o funcionamento das câmaras municipais com relação ao trabalho dos vereadores. E agora a gente vai para um rápido intervalo. Voltamos já.